Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os Bobbie Goods temáticos que eu já fiz aqui com vocês até agora. Eu gosto muito de fazer nesse caderninho aqui, que é aquele caderninho famoso da Shopee que tem 100 folhas. Eu gosto muito de utilizar ele por ter essa grande variedade de desenhos, então dá pra gente escolher alguns desenhos aí e achar o melhor tema para fazer, então é bom essa variedade grande que tem. Mas também tem um Bobbie Goods temático no livrinho original que eu vou mostrar para vocês em breve. Começando, vou mostrar aí o meu primeiro desenho que eu fiz, bem simples, e eu tinha poucas canetinhas na época. Se vocês quiserem um vídeo mostrando todos os desenhos que eu pintei até agora, eu também posso mostrar. Primeiro eu vou começar com esse desenho aqui, gente, recentemente esse shorts aqui do YouTube bateu 1 milhão de visualizações. Pra mim, assim, era quase impossível eu ganhar isso com um vídeo autoral e ainda mais pintando. Então esse sem dúvidas é um dos meus favoritos, não só por isso, mas também pelas escolhas das cores que eu usei nesse desenho, eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem México, assim, quando a gente lembra do México, a gente sempre lembra dessas cores vibrantes. E eu consegui trazer isso nesse livrinho, dessa estante de livros, né? Eu gostei muito também do entardecer que eu fiz, eu mesclei as canetinhas. E eu consegui até que fazer ali um esfumado bem legal, mesmo não utilizando as canetinhas brush. Pra quem não sabe, quando a gente não tem aquelas canetinhas brush, é muito difícil fazer um esfumado, um degradê assim. Mas eu consegui, e se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo ensinando a fazer. E vocês viram que os personagens que eu escolhi foi o Chaves, o Nhonho, a Chiquinha e o Kiko. O Chaves ficou perfeito lá no canto, porque as orelhinhas deu para transformar no chapeuzinho dele. O Nhonho, eu contei uma historinha que o Nhonho trouxe a maçã para o professor Girafales e logo em seguida descobriu que ia ter prova surpresa de aritmética. A Chiquinha estava devolvendo o lápis para o Kiko e eu fiz o porquinho ali atrás que tem no seriado. E o Chaves está só esperando a hora do lanche, né, para comer o seu delicioso sanduíche de presunto. Então esse é um dos meus favoritos, eu gostei bastante. Comenta aqui no final qual foi o favorito de vocês. Agora o próximo desenho é daqueles que eu bati o olho no desenho e não pensei em outro tema a não ser esse. Porque lembrava muito o cenário, as coisas, até o carro era muito parecido com o carro do Homer. Ou é o carro da Marge? Agora eu tô em dúvida, mas eu acho que é o carro do Homer. Eu não gosto muito de modificar os personagens, como vocês viram, os ursinhos. Eu sempre tento deixar que fosse realmente uma versão Bobbie Goods. Então, eles vão continuar sendo cachorrinhos ou ursinhos, mas eu vou adicionar elementos que lembrem os personagens. Como vocês viram, eu coloquei o cabelo da Marge, eu coloquei o formato do cabelo da Lisa, né? Eu fiz até umas bolinhas de sabão que eu gostei bastante. E esse desenho realmente, assim, não é um dos meus favoritos, assim, que nossa, como eu adoro esse desenho. Mas eu achei, assim, que ele ficou visualmente agradável. Porque no TikTok eu vi alguns que, sinceramente, não davam mais terror. Mas eu acho que essas pessoas, elas fizeram de propósito, assim, exageraram. Então eu sempre tento deixar, assim, um estilo mais fofo. Agora, esse terceiro desenho é da minha segunda série favorita, que é Stranger Things. Eu digo que é a segunda série favorita porque a primeira é The Walking Dead, né? Eu fiz até outra versão desse desenho aqui e eu coloquei ali os personagens, os monstros lá atrás no fundo e também ficou legal. E nesse daqui eu fiz os 4 personagens principais que, na verdade, da primeira temporada ficou faltando um personagem principal, que era o Will. Então eu também contei a historinha que o Will ainda estava no mundo invertido, enquanto o Mike, a Eleven, o Dusty e o Lucas foram passear, enquanto eles procuravam alguma ideia de como salvar o Will.
O outro desenho que eu fiz foi inspirado em Harry Potter. Esse também foi um desenho que eu bati o olho. Esse daqui eu tenho que fazer versão Harry Potter, não tem como, por causa até do cenário. Como vocês estão vendo, tem poções mágicas, tem algumas coisas de bruxa, né, de bruxaria. E é claro que tinha que ter a versão desse desenho com o tema de Harry Potter. Inclusive nesse desenho eu expliquei um pouco por cima como fazer esse efeito de vidro, porque esses vidros aqui eles não tinham, assim como era como se eles fossem como se não fossem vidro, né? Como se não tivesse a transparência, e eu dei esse efeito de transparência. E o Harry Potter tomou alguma poção mágica que o transformou em um gatinho. Essa foi a ideia que eu tive para fazer esse desenho e eu achei que também ficou legal. E aí nesse daqui eu utilizei apenas 48 cores, então não tem muitas cores assim claras. E esse daqui com certeza é um dos meus favoritos porque é do tema de Coraline. Ainda eu não tinha visto ninguém feito esse desenho, né, nesse tema. Muita gente utilizou esse desenho aqui para fazer no tema do Pennywise, mas quando eu bati o olho eu não pensei em outra coisa a não ser a Coraline, porque no desenho, né, no filme, ela usa essa capa de chuva, né? O amigo dela, o Ivy, também tem uma parte que ele usa capa de chuva. E para fazer esse efeito de poça, eu utilizei aquarela também para dar esse efeito assim, como se tivesse refletindo o céu, né, na poça. Então eu achei que ficou muito legal e dá para sim utilizar a aquarela para fazer esses detalhes. Não rasga a folha nem nada. É claro que não fica um efeito muito grande de aquarela, porque não é uma folha própria para isso. E depois eu dei esse efeito de chuva caindo. Esse com certeza é um dos meus desenhos favoritos. Depois que eu postei esse desenho também muita gente gostou e eu fiquei muito feliz porque é muito legal fazer um Bobbie Goods temático e ser reconhecida, né? Às vezes a gente gasta muitas e muitas horas para fazer um único desenho. E agora o próximo desenho é um que vocês pediram bastante e eu confesso que eu demorei para fazer ele porque eu fiquei pensando em como eu iria fazer o Stitch que ele não ficasse horrível. No final o Stitch continuou estranho, mas até que ele não ficou muito feio. Não dá para assustar ninguém com esse desenho, mas o formato da cabeça é o que mais deixa o personagem diferente, porque o Bobbie Goods eles têm essa cabeça mais arredondada e o Stitch tem a cabeça mais achatada para os lados. Então, quando a gente faz um boneco que tem uma proporção muito diferente, aí acaba que fica estranho mesmo. Mas em comparação a Lilo, eu achei que ela ficou muito fofa, até porque ela é uma personagem humanizada. Então, quando o personagem é humanizado, é muito mais fácil de a gente conseguir transformar no estilo do Bobbie Goods. Porque aí a gente só vai adicionar o cabelo, as roupas, o tom de pele. Aí acaba que fica realmente parecido. Então, muita gente me pede para fazer do tema do Bob Esponja e, sinceramente, eu não faço ideia em como fazer isso que não fique horroroso. E o próximo Bobbie Goods temático que eu fiz foi esse de The Last of Us. O último episódio que lançou, ele causou muita comoção porque simplesmente esse personagem nos deixou na série. Então, foi um episódio muito triste, muito emocionante. Então eu fiz esse desenho aqui em homenagem à série, ao personagem, o Joey, que fez parte aí de The Last of Us. Adicionei até ali o bicho, né, da série, ali um pouco dos fungos, dos mofos que tem na série. E vocês estão vendo que ele tem essa marca aí na testa, mas é porque esse boneco, ele inicialmente tinha um boné, então eu tive que apagar o boné e ficou um pouco aí manchado na testa, mas de longe até que disfarça um pouco. Eu fiz um efeito de entardecer também nesse que eu gostei. E agora, o Bobbie Goods temático que eu fiz no livro original foi no tema Barbie. Quando eu bati o olho nesse desenho, eu não pensei em outra coisa também a não ser a Barbie. Eu não tinha visto ninguém ter feito, né, no tema Barbie. Recentemente eu vi que uma pessoa fez e fez bem igual a essa Barbie patinadora. Mas essa daqui, a maioria dos meus desenhos eu sempre tento trocar
os personagens. Então eu não sigo referência de ninguém, nem copio um Bobbie Goods temático, eu sempre boto a minha cara. E esse daqui, como era o único menino, eu tentei transformar no Ken. Eu coloquei ali o cabelo e eu precisei utilizar aquarela porque esse bonequinho tinha touca. E quando tem touca é muito difícil a gente conseguir apagar e colocar um cabelo do personagem. Agora o penúltimo Bobbie Goods temático até agora foi da Turma da Mônica. Muita gente me pediu e eu ficava assim um pouco receosa porque eles também são diferentes. Eles têm uma cabeça, têm os olhos um pouco mais largos, maiores que o dos Bobbie Goods. Então eu achei que não ficaria legal. Mas olha esse cascão, que coisa mais fofa que ficou. Eu achei que ficou muito fofo. A Magali ali deitada. Então eu não apaguei ali a orelha da Mônica, nem da Magali. Eu tentei deixar como se elas fossem um cachorrinho, um ursinho, né? Que nem um Bobbie Goods. Só o do Cebolinha ali, né? Eu tive que apagar e refazer a orelha porque ele tinha a orelha muito pra cima e eu precisava fazer o cabelo dele pra cima. Então eu tentei ali e ele ficou até bem parecido por causa disso. O Cascão, ele também foi adicionado às orelhas porque ele usava boné e as cores, assim, eu achei que lembrou muito a Turma da Mônica. Quando eu era criança, eu adorava a Turma da Mônica, não por causa dos filmes, nem dos desenhos, e sim por causa dos almanaques que vendiam muito em supermercado. Acho que vende até agora. Então, quando eu era criança, eu adorava ir no mercado e pedir para minha mãe deixar eu levar um gibizinho para casa, e fez muito parte da minha infância. Então eu também gostei muito desse desenho por causa disso. E agora o último até agora, vocês que me pediram para fazer no tema terror, e eu escolhi esse tema e escolhi 3 personagens. Eu escolhi uns que mais se encaixassem, inclusive o cenário eu adorei fazer. Eu gastei muito tempo no cenário, mas o cenário ficou muito com a cara de outono, com as folhas alaranjadas. Ficou muito legal, gostei bastante desse desenho, né? E eu coloquei os personagens que eu mais gostava, menos o Chuck. Confesso que eu não gosto muito dos filmes do Chuck, mas eu adoro os filmes do Tim Burton, né? Principalmente esses daí que são do Beetlejuice, dos Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura, e acabei colocando o Chuck para fazer ali uma composição. Eu sei que o Beetlejuice e o Edward Mãos de Tesouras, eles não se encaixam muito em filmes de terror, mas é uma estética que eles têm muito de Halloween. Então, eu achei que no total ficou bem legal esse desenho. Eu adorei fazer, principalmente os meus personagens favoritos. E cada um tá utilizando uns acessórios que eles têm, né? O Chuck, o acessório que ele mais usa no filme. O Beetlejuice está cavando com as mãos mesmo, fazendo as esculturas. O Edward está utilizando as tesouras. E olha que resultado bacana de desenho. Então comenta aqui o que é que vocês acharam e me dê mais sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima, tchau!